Fala pessoal, tudo bem? Minha Classic já está com 14 mil quilômetros rodados. Entretanto, já foi feita a revisão dos 15 mil por tempo, né? Tanto que a revisão dos 10 mil também foi feita por tempo, foi na casa dos 8.500 quilômetros. Então, a revisão de 10 mil é uma revisão de maior porte, inclusive de um valor um pouco mais caro, e já de 15 mil é a revisão um pouco mais barata, inclusive não envolve troca de óleos, a não ser que você queira fazer. A Royal me ofertou a troca de óleo, mas eu optei eu mesmo fazer, por dois motivos. Primeiro, que eu queria usar um óleo de melhor qualidade, não que o óleo Elf que eles usam seja, mas ele é inferior ao óleo Motul, mas possui a mesma especificação exigida pelo fabricante. Então, duas coisas. Primeiro, eu nunca fiz a troca de óleo, eu quero fazer para poder aprender, e além disso eu também farei a regulagem das válvulas. A minha moto está com algumas características que começou a uns 500 km que estão me incomodando. E isso que está acontecendo é bem característico de ou vela ou ajuste de válvula. Está mais para ajuste de válvula. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu estou com 14 mil quilômetros rodados. A revisão foi feita com 13.800. Então, hoje eu farei troca do óleo, mas não trocarei o filtro aqui, porque ele foi trocado com 10 mil. Então, vou só fazer a drenagem do óleo por baixo, remover o filtro inferior para fazer a limpeza dele, onde ficam os detritos depositados no fundo do cárter. Mas esse aqui eu não irei trocar agora, nem vou abrir isso aqui, apenas a troca do óleo. Também vou fazer a verificação da folga da minha vela e após isso vem a parte mais trabalhosa, que vai ser remover o banco, desconectar o tanque para ter acesso a essa tampa superior aqui do cabeçote, para poder ter acesso aqui às válvulas e fazer a conferência e, se necessário, ajuste dessa folga, que eu tenho certeza que já houve alteração. O que é que está acontecendo com minha moto? Eu ando com a moto todo dia, eu vou trabalhar com ela, então eu sou do tipo que eu não ligo a moto e saio andando. Geralmente eu ligo a moto, é o tempo que eu coloco o capacete, é o tempo que eu coloco as luvas, espero 1-2 minutinhos e saio com ela para andar. E percebi que ultimamente a minha motoca ela estava morrendo. Logo após sair com ela e andar, primeira, segunda, terceira marcha, e faço uma parada no semáforo ou na própria entrada do condomínio e a moto morria, independente de estar engrenada em marcha, mas com a embreagem acionada ou não, ou até mesmo de ponto morto. Após isso eu religava a moto e isso não mais acontece durante o dia, quer dizer, durante o dia enquanto a moto está andando. Após ela esfriar, isso sempre ocorre. E também percebi que ela perdeu um pouquinho de potência na final, na quinta marcha. Pesquisando a respeito, eu vi que isso é muito característico de válvula enforcada ou presa. É um termo que é usado na mecânica motociclística, né, que se diz que quando a válvula está, uma delas, principalmente não a de admissão, esqueci o nome, né, mas a que solta, que uma admite e a outra faz a exaustão. Se ela estiver mais fechada do que habitual, acontece isso com a moto, começa a morrer, né, e perder um pouco de potência e alta rotação. Então, para isso, para as velas, eu comprei um calibre de folgas e também comprei um calibre de folgas para o ajuste das válvulas. Claro, eu posso usar isso para ambos, tá bom? Mas a ideia é essa. Vamos começar primeiramente fazendo a troca do óleo, verificando a vela e por fim eu vou fazer o passo a passo, né? Porque inclusive eu já busquei vários vídeos onde mostra isso aqui, mas dificilmente alguém mostra a parte mais chata, que é justamente desconectar a mangueira de combustível, as mangueiras dos trenos, o engate do conector elétrico. Então eu vou tentar fazer isso e captar esses detalhes para que você que gosta de fazer a sua própria manutenção, você possa fazer. E outra, um ajuste de folga de válvula é uma coisa simples de fazer. E fazer a cada 10 mil é complicado. Por isso que muitas motos, muitos relatos de donos de Royal já começam a escutar o barulho de válvula com 1.000 km, 2.000 km. E você esperar até os 10 mil para fazer,
Então, é uma coisa simples de fazer. A parte chata realmente é só a remoção do tanque, mas realmente a parte do ajuste é muito simples. Então vamos lá. Eu já fiz uma limpeza prévia aqui embaixo, até para ficar mais fácil de mostrar tudo para vocês. A troca de óleo vai se fazer naqueles parafusos ali, ó. Esses parafusos aqui, são dois parafusos número 8, onde tem essa tampinha, e vamos remover essa tampa para poder fazer o esgotamento de todo o óleo. Existe um outro parafuso aqui na frente, ó. Aqui, ó, esse parafuso aqui, número 17, tá vendo? Aqui, ó, número 17, que também é um bujão de reservatório, só que eu não vou soltar ele porque ele contém uma bucha de cobre. E como esse óleo, essa troca de óleo não é aquela troca de óleo exigida pelo manual, então eu não farei nem a troca desse filtro e muito menos nem a remoção daquele bujão ali. Esse bujão, esse reservatório, a bomba injetora de óleo fica nessa região aqui do motor, certo? Então quando sua moto inclina para lá, a tendência é que todo o óleo incline para lá também. Então, para que não ocorra uma falta momentânea de óleo aqui no pescador da bomba de óleo, existe um reservatório aqui de 150 ml aproximadamente dedicado para isso. Então eu não vou remover isso aqui porque eu não tenho arruela e também não é necessário, já que vamos fazer apenas uma troca de óleo sem a troca de filtro. Claro que aqui embaixo, atrás daquela tampinha aqui, cadê ela? Ali existe um outro filtro de partícula. Aqui, ó, existe outro filtro de partícula. Então esse filtro aqui, eu vou remover e sim, esse eu vou limpar. Tá bom? Então, primeiramente, vou ligar a moto aqui, que ela está parada desde ontem. Liga ela aqui por uns 10 segundinhos, só para fazer a circulação de óleo para as partes superiores do motor. Uma leve aceleradinha básica aqui, ó. Deixa o motor funcionar aqui em alguns segundinhos e pode desligar. Com o motor desligado agora, eu vou fazer aqui a remoção dessa tampinha, onde a gente põe o óleo, para que eu alivie a pressão e esse óleo escorra com mais facilidade. Você pode remover ela, colocar um jornal ou um pedacinho de papel higiênico, mas eu vou deixar aqui a tampinha só com a pontinha da rosca aqui, ó, só para não entrar detrito. E já vou separar as chaves para poder fazer o afrouxamento dos parafusos 8 lá de baixo. E é isso aí, pessoal, ó. Vamos proceder agora com a soltura desses parafusos, com a câmera aqui já posicionada. E eu já fiz uma limpeza prévia, né, como eu expliquei aqui embaixo, para tirar sujeira e também para ficar melhor de vocês visualizarem tudo que vai ocorrer aqui. Como eu não tenho visão, eu vou me guiar pela câmera que está fazendo a filmagem. Então vamos lá. Apoiei aqui. Soltei um lado, folguei um lado, folguei o outro. Aqui é bom que você esteja de luva, porque esse óleo vai descer. E nunca faça isso com a moto após ter rodado bastante, porque esse óleo vai estar quente. Então, ó. Por enquanto só folguei, mas não puxei a tampinha para baixo. Quando eu puxar ela para baixo, o óleo vai começar a escorrer. E é isso aí, ó. Primeiro deixar cair essa parte mais grossa do óleo, né? E depois você tem que deixar a moto aí pelo menos uns 15 a 20 minutos para que esse óleo escorra totalmente. Depois que essa parte maior sair, aí eu vou fazer a remoção total da tampinha e do bujão inferior dele. Lembrando que a minha tampinha lá em cima está aberta, onde eu coloco o óleo, né? Só está com
um pouquinho folgada para que não entre detrito nele. Vela retirada. Então aqui eu já consigo observar que ela não tem sinal de calcinação, muito menos de carbonização. Entretanto, visualmente eu já sei que ela está bem aberta. Eu estou com o calibre 088 aqui, ó. O 088 ele já passa, então a minha vela ela é normal, né? Esse eletrodo aqui, com o tempo, ele vai baixando. À medida que vai sendo consumido, ele vai se distanciando aqui do eletrodo massa. Então o que vamos ter que fazer? Eu vou ter que deixar essa velinha aqui, essa distância de gap, no 0,70. Esse aqui, ó. 0,70. Tá vendo como tá folgado? Então, o que temos que fazer aqui é ir fechando aos pouquinhos e testando novamente. Vendo 0,70. 0,70 eu já fechei demais. Ó, já fechei demais. Eu vou colocar ele aqui. Não, entrou. Beleza. Tá no 0,70 bem justinho. É como se eu tivesse acertado de primeira. 0,70. Vou mostrar para vocês o 0,75. Ó, 0,75. Ele nem entra, tá vendo? E o 0,70, que é a medida padrão de gap de distância dessa vela da Royal. Esse aqui, ó. Entrou bem justinho. Posso até dar mais uma apertadinha de leve aqui, ó. Aí, justo. Esse distanciamento vai afetar no desempenho da sua moto. Talvez minha moto estivesse morrendo por conta disso, né? Essa abertura estava muito grande em relação à medida padrão. Então a vela está limpinha, apesar de minha moto já estar com 14.000. Vela regulada, então eu vou colocar de volta lá. Já se passaram aqui uns 20 minutos aproximadamente. E tá na hora de tirar a tampinha, né? Já que a maioria do óleo já escorreu, como vocês podem ver. Então, vamos tirar. Primeiro parafuso 8. Primeiro parafuso aqui tirado. Tirar o segundo. Segundo parafuso tirado. E aqui a tampinha com o anel Origa aqui. Então vou deixar aqui separado que eu vou limpar isso aqui já já. Vocês devem estar vendo aqui a pontinha do filtro. Olha aqui, ó. Com a luva é fácil de tirar. Então eu vou remover ele, deixar escorrer esse restante de óleo e vou limpar ele também. Esse aqui é o filtro de partículas sólidas mais grossas. E aqui eu já estou efetuando a limpeza aqui da tampinha do reservatório, tá? O anel Origa está perfeito. Essa tampinha lá não recebe um torque alto, tá? É só fazer encostar os parafusos e dar um leve torque e já era. Para a limpeza desse reservatório, você pode fazer usando WD-40, depois limpando e secando bem. Eu vou usar um produto que eu já uso na limpeza do motor do meu carro, que é o Vexus, que ele age muito bem, tanto em sujeira orgânica quanto sujeira mineral. Eu vou usar o Vexus aqui, ó. Deixar ele agir um pouquinho. Depois eu limpo bem, lavo com água, então ele vai remover todo o resíduo de óleo. Ele vai decantar toda a sujeira. Ele funciona dessa forma aqui. Mas isso aqui é um preciosismo da minha parte, tá? Você pode limpar isso aqui com desengraxante, depois secar bem para não ficar nenhum vestígio e servir de contaminante para o óleo que você vai colocar. Filtro devidamente limpo, seco. Lavei depois com água, sequei. Então, tampinha também seca, então vamos lá colocar o filtro. Então deixa eu colocar a câmerazinha aqui para vocês poderem acompanhar.
É muito simples e fácil de colocar. Deixa eu passar aqui um paninho. Então, é só vir aqui e encaixar. Beleza? É isso aí. E agora vamos pôr uma por vez. Então vou colocar aqui, ó, o primeiro parafuso, só buscar aqui com a mão. Colocar o segundo, também só com a mão. Só com a mão. Beleza. Tá colocado aí com a mão. Vou tirar aqui o resíduo de óleo. E vou efetuar agora o aperto final. Vou inverter minha catraca aqui. Já que já encostou, não precisa fazer aí. Beleza, nada mais do que isso. Posso até agora pôr excesso de preciosismo. Com excesso de preciosismo, vou jogar aqui um Vexus só para tirar qualquer resíduo de óleo. E já podemos proceder com a colocação do nosso óleo motor. Reservatório devidamente fechado, vamos agora proceder com a colocação do nosso óleo. Eu já abri esse daqui. Aí. Segundo o manual da Royal, vai pegar aproximadamente 1,7 litros. Então, vamos colocar o óleo em nossa motoca. Eu deveria ter pego um funil, mas como eu esqueci, eu vou ter que ir aqui como diz o ditado, na manha do gato. E aí, à medida que o óleo for entrando, vocês vão começar a ver lá no visorzinho embaixo ele sendo preenchido. Por isso que tem uma outra câmera aqui só para vocês visualizarem isso. Tem que tomar muito cuidado quando comprar óleo motor, porque existe muito óleo falsificado no mercado, tá, gente? Então compre de local de procedência para poder vocês não terem problema. Então, até então não apareceu ali embaixo, não foi ainda o primeiro litro. Vou acelerar aqui mais um pouco. Opa, deixei escorregar. Por isso que é interessante você ter um funil para você não passar por isso. Vamos colocar o segundo litro e observar o nível se elevando ali no marcador de óleo. Ele já está se elevando lá embaixo ali. Está subindo, chegando no nível. Vamos deixar ali no nível máximo, conforme ali vocês vejam no visor. Aí depois eu vou dar um giro na moto, esperar ele assentar e completar. Provavelmente não vai pegar aqui o 1.700, porque sempre fica um resíduo de óleo lá, né? Então, deixa eu parar aqui um pouquinho e observar aqui, ó.
ele vai mais. Então vamos lá. Aqui pelo meu visor, ó, ainda tem uns, foi uns 350 ml, então foi 1 litro 350. Vamos colocar mais, né? Então vamos lá. E devagarzinho a gente vai observando o nível subir lá. Beleza. Aqui ficou, sobrou 500, um pouco mais de 500 ml, menos de 550, então entrou uns 450. Então essa tampinha tá para baixo, não vou colocar, essa aqui tá para cima, para não correr risco de entrar algum de areia aqui. Vou fechar aqui e vou ligar a moto. Deixa eu colocar aqui a nossa tampinha provisoriamente, depois eu vou limpar isso aqui, ó. Depois eu limpo esse olhinho que saiu, por isso que tem que ter o funil. Só encostar aqui, não vou apertar, e vamos ligar a motoca. Armar a bomba de combustível e vamos lubrificar esse motor, né? Então, você já vê o óleo ali, ó, circulando. E agora eu vou desligar a moto. Esperar esse óleo começar a retornar e verificar o nível novamente daqui a 5 minutos. E bem provável eu tenho que dar uma completada para deixar ele ali na risquinha superior do nível máximo. Nível de óleo já o correto, eu vou colocar a tampa aqui provisoriamente, remover todo esse óleo que escorreu. Vou passar um desengraxante aqui, porque eu não quero o meu motor ir lambuzado e lá embaixo com marca de óleo, que vai me fazer pensar que está com vazamento. Então vou fechar, vou pegar o meu Vexus, fechar bem aqui a tampinha aqui do óleo e aplicar o meu Vexus aqui para limpar tudo isso aqui, inclusive aqui por baixo. Não quero nenhum vestígio de óleo. O Vexus atuando aqui, ó. Então caiu aqui pelo borrinho do freio, aqui embaixo no motor. Depois aqui é só jogar uma água e está tudo certo. Você pode fazer isso aqui com H7 também, tá? O H7 funciona muito bem para desengraxar sujeira mineral no seu motor. Agora eu vou jogar água aqui. E vamos lá limpar aqui o resíduo, tirar toda essa manchinha de óleo, tirar o nosso Vexus. Produtinho fantástico da Vonix. Limpar aqui também o piso, né? Aproveitar e já jogar aqui embaixo do motor, já que eu apliquei lá também. Deixar aqui. Pelo barulho é uma roia, ó. Brincadeira. Aí. Beleza, gente. Aí, ó. Troca feita. Limpar toda a parte inferior aqui da moto, que eu já tinha aplicado o Vexus antes. Então, aproveitar aqui e tirar todo o excesso. Deixar tudo bem limpinho.
Você seca com pano, mas no meu caso eu tenho E agora, óleo da moto trocado, vela da moto verificada e ajustada. E no próximo vídeo vai ser remoção do banco, do tanque, soltar a tampa do cabeçote e fazer a verificação e, se necessário, os ajustes de folga da válvula. Aproveitando aqui a manutenção, vamos fazer a calibragem dos pneus, né? Então, ó, conforme informa aqui, andando sozinho 32, 32, dianteiro e traseiro, andando agrupado 32, 36. Como estou na configuração andando sozinho, vou pôr 32, 32 PSI em cada pneu. Então, para isso eu vou usar o meu calibrador portátil, a bateria. Aqui, ó. Aqui você coloca os 32. Ele tá... Esse aqui não é defeito, tá? Porque a câmera do celular, né, pega o frame rate e faz com que essa tela comece a piscar. Mas ele tá com 32. E aí basta aqui pegar aqui tirar a proteção. Vamos ver como é que está essa calibragem. Já que já está preparado aqui para 32. Como a mão só é meio chato de colocar, então eu vou primeiro encaixar e depois eu volto a mostrar para você. Pneu lá acoplado, está dando 32,5. Como a revisão foi feita há pouco tempo, então os pneus já estão calibrados na calibragem correta. Vou agora verificar o dianteiro. Acredito que o dianteiro também esteja correto, né? Já que a moto saiu da revisão há menos de 2 semanas, mas vamos lá, com a mãozinha só aqui. 30,5. Então, vamos encher, né? Beleza. 32. Calibrado. .08 milímetros. Então a folguinha está perfeita aqui.